tranquila, já que vocês ainda estão com ressaca do feriado, não é verdade? Eu quero discutir as questões discursivas. Se vocês derem uma olhadinha lá no Avalia, vocês vão ver que eu já corrigi as questões de vocês. Eu fui muito boazinha, gente. Fui boazinha na correção. Mas, ó, vou contar para vocês que tinha umas questões lá que não dava, nem santo estava resolvendo. E mesmo assim, eu tentei ali enxugar o que ainda... Jeffet, o que acontece? A sua prova é aquela que você fez lá, escreveu o seu nome, não foi? Aquela questão eu tenho que... Como ela não tem o QR Code, eu corrigi já, tá? Eu corrigi a sua prova está comigo. Ok? Aí depois eu te entrego a prova para você ter ciência das correções. Então, aqueles alunos que saíram da turma e precisaram fazer aquela prova, que eles colocaram o nome dele, porque não tinha o QR Code, não tinha a folha de resposta, essas questões eu corrigi. Aí eu corrigi o documento físico. Os demais já podem entrar lá no Avalia e vão ver que está lá a prova escaneada, a resposta escaneada e também a correção. Gente, acredite, eu fiz ali, eu tirei leite e pedra, mas algumas questões, ó, não dava mesmo, eu tentei, tá bom? Então, vamos começar com a primeira questão discursiva. Se elas aparecem aí para vocês. Opa. Primeira questão discursiva. Era uma questão que ia falar de socioafetividade, tá bom? Pedro e Lara eram casados há 5 anos e tinham um filho. Ah, não, essa aqui não é de sócio, não, essa é de adoção, né? Pedro e Lara eram casados há 5 anos e tinham um filho de 3 anos. Ainda assim, sentiam uma enorme vontade de adotar uma menina. Para tanto, procuraram a vara de infância e da juventude do seu município, realizaram todo o procedimento de habilitação para adoção e, após laudo da equipe técnica da vara da infância e parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz deferiu o pedido, sendo seus nomes incluídos, então, no cadastro de adotantes. Esse cadastro nacional de adotantes é um cadastro nacional em que todas as pessoas habilitadas a adotar, elas vão ter lá o nome incluído nesse cadastro de adotantes com aquela ficha que eu já falei para vocês do que se trata, em que eles vão falar o tipo de criança que eles querem. Ah, eu quero adotar uma menina. Não, eu quero adotar um menino. Eu quero uma criança, pode ser uma criança maior de 5 anos. Não, tem que ser uma criança menor de 5 anos. Tem que ser bebê, não pode ser bebê. Tem que ser branco, pode ser pardo, pode ser negro. Não pode ter doença, pode ter doença. Então, ali ele vai colocar naquele cadastro nacional de adotantes as características, ok, da criança que eles querem adotar. E aí vai ser um negócio, né? Que aí os computadores vão tentar achar crianças compatíveis com aquela lista de exigência dos adotantes. Se deu match, nós seguimos no processo de adoção. Então, como não faziam questão de adotar uma menina recém-nascida, não demorou para que fossem avisados da existência de uma menina com o perfil que eles procuravam. Após serem apresentados, logo o casal e seu filho de 3 anos se apaixonaram pela doce menina de 7 anos. E ingressaram com o processo de adoção, sendo deferida ao casal a guarda provisória, iniciando-se o estágio de convivência. Contudo, infelizmente, ainda durante o estágio de convivência e antes da sentença, Pedro sofreu um infarto fulminante e faleceu. Então, a Lara procurou seu advogado e informou que gostaria de prosseguir com a adoção da menina, mas que fazia questão que na certidão de nascimento constasse o nome do seu falecido marido como pai. E aí a gente vai perguntar: a pretensão de Lara encontra respaldo na lei e na jurisprudência? Sim. Qual é a lei
o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o documento que vai tratar da adoção. Eu falei isso aqui para vocês. Então, sempre que eu precisar procurar alguma coisa relacionada com a adoção, eu vou procurar lá no ECA. E o artigo 42, ok? 42 do ECA vai me permitir, ok? Vai me permitir, não, desculpa, é o 42 isso, tá? Tá? Vai me permitir, então, adotar a criança quando diz respeito, então, a essas situações. Em sala, eu disse para vocês que depois de transitado em julgada a sentença, eu não posso mais desistir da adoção. A adoção, após o trânsito em julgado da sentença, ela passa a ser um ato irrevogável. Quer dizer, eu fui atrás daquela adoção, eu iniciei um processo. Então, após o trânsito em julgado, eu não posso mais desistir. Com o trânsito em julgado da sentença, eu crio o laço vitalício de paternidade e maternidade. Acabou. Tá? Acabou. E a pessoa que morre durante o processo, antes do trânsito em julgado dessa sentença, e aí? O que vai acontecer nessa situação em que eu tenho o trânsito, antes do trânsito em julgado da sentença? Eu posso desistir da adoção? Posso. Mas e se eu morrer? O meu nome pode constar lá na filiação dessa criança? Pode. Olha só. Parágrafo, artigo 42, parágrafo 6º. Ok? A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação da vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de proferida a sentença. Mas espera aí, aqui nós precisamos ler esse artigo, esse parágrafo, com muita cautela. Aqui não pode existir dúvidas no interesse daquele genitor em adotar aquela criança. Imagina que durante o estágio de convivência, o pai não dá certo com aquela criança. Olha, não está dando certo, eu não estou satisfeito, acho que não deu o match, esperava outra coisa, e aí ele falece. Vai constar o nome dele? Não. Por quê? Porque ele não tinha manifestado de forma clara que ele tinha interesse em adotar aquela criança. Agora, imagine uma outra situação. Esse pai, né, o Pedro postou lá nas redes sociais, olha, minha família linda, minha filha, como eu amo a minha família agora está completa, tá? Vai que ele postou isso, princípio da conexão, não é? O mundo real e o mundo virtual se conectam. Então, quando ele posta isso nas redes sociais, que ele fala, olha, o mundo real e o mundo virtual se conectam, né? Ele fala, essa aqui é a minha família está completa, minha filha, ele está mostrando uma inequívoca manifestação de aceite daquela adoção. Ele está falando, eu quero adotar essa criança, então eu posso colocar o nome desse genitor, desse adotante, né? Na certidão de nascimento do adotado, desde que não reste dúvidas. Então, não pode restar dúvidas de que aquele adotante queria mesmo adotar aquela criança. Tá bom? Alguma dúvida com relação a esta questão? Não? Vamos passar para a próxima.
Essa aqui, sim, vai falar de socioafetividade. Clara, aos 18 anos, ficou grávida de seu namorado Pedro. E Pedro danado, né? Pedro danado, ele engravidou a namorada, depois ele quis fazer uma tua família, não é? Clara, aos 18 anos, ficou grávida de seu namorado Pedro, que, ao saber da gestação, mudou-se de cidade, sem deixar paradeiro. Acontece muito, não é? Os pais de Clara deram amparo material e moral na criação de seu filho, João Vitor. Aos 20 anos, Clara, já na faculdade, né, conheceu Rodolfo. Os dois se apaixonaram e um ano depois se casaram sobre o regime de comunhão parcial de bens. Aqui pouco interessa o regime, não é? Os anos se passaram e hoje João Vitor é um adolescente de 15 anos. Clara e Rodolfo não tiveram filhos, pois este acabou por descobrir que é estéril. Ocorre que, atualmente, o casamento de Clara e Rodolfo, por vários motivos, tem se desgastado muito. Clara procura você na qualidade de advogado para fazer uma consulta. Então, você vai responder de forma mais esclarecedora possível, já que você não tinha acesso à doutrina, nem à jurisprudência, nem à fundamentação legal, as indagações da Clara. Clara, oi, João, tudo bem? Que bom. Que bom. Boa noite, professor. Boa noite. Clara deseja saber se, em caso de divórcio, ela poderá requerer alimentos para João Vitor, considerando que durante os anos de convivência, Rodolfo trata e o apresenta como filho para todos os amigos e parentes? Pode. Mas é que antes de pedir alimentos, a Clara precisa pedir o reconhecimento da paternidade socioafetiva, tá? Então, ela precisa comprovar que o Rodolfo, ele trata o João Vitor como filho. Se ele trata como filho, se ele apresenta as pessoas como filho, o João Vitor é filho socioafetivo. Depois desse reconhecimento de paternidade socioafetiva, na mesma ação, eu já posso pedir alimentos provisionais. Eu também vou ter os alimentos que vão ser arbitrados pelo juiz. E aí sim, o João Vitor vai ter direito a alimentos de Rodolfo, que, embora não seja seu pai biológico, é seu pai socioafetivo. Hoje, as nossas relações são baseadas na afetividade e não mais na ideia sanguínea, não é? Filho é só filho biológico, não. Hoje nós temos uma sociedade plural, múltipla, democrática, igual, em que nós vamos tratar aqueles que fazem parte dessa família por meio da afetividade. Então, eu posso pedir alimentos para o Rodolfo? Pode. O João Vitor, que nesse caso vai ser representado pela mãe, pode pedir alimentos, ok? Para o Rodolfo. Considerando que o João Vitor ficou sabendo por terceiros que seu pai biológico está morando na cidade, Clara quer saber se o filho poderá requerer o reconhecimento da paternidade em face de Pedro, já que agora João Vitor tem um pai socioafetivo, que é Rodolfo. O que vocês tinham que responder? Eu posso ter um pai biológico e um pai socioafetivo? Claro! A paternidade socioafetiva não exclui o direito e os deveres da paternidade biológica. Então, o pai biológico, reconhecido essa paternidade, ele tem direito sobre essa criança? Tem. Tem deveres sobre essa criança? Também. Ele é obrigado a pagar alimentos se for necessário? Sim. Tá? Os alimentos vão ser arcados por quem? Pela Clara, pelo Rodolfo e pelo Pedro. Os três vão ser responsáveis pelos alimentos devidos a João Vitor. Então, a socioafetividade, que é hoje a base da nossa legislação de direito de família, ela não vai impedir, ok? Ela não vai impedir
que você tenha 2 pais, 2 mães, 3 pais, uma mãe, tá bom? Seja pais biológicos, seja pais biológicos, não dá, né? Seja um pai biológico e 2, 3 pais socioafetivos, isso não interessa. Beleza? Acertou, não é? E, por fim, a questão 3. Nossa, mas essa questão aqui, eu acho que vocês estavam, assim, no mundo da lua nessa hora, já estavam muito cansados. Oi, Júlia. Vocês já estavam muito cansados, o que tem de resposta mirabolante? Mas vamos lá. A Maria Berenice Dias, eu disse para vocês que ela é aquela doutrinadora que às vezes ela é posição vencida em quase tudo. Mas ela tem uma visão do direito muito futurística. Ela vê o direito em situações que a nossa doutrina tradicional, não tem problema não, Júlia, que a nossa doutrina tradicional ela não consegue enxergar. Então, a Maria Berenice Dias, ela vai ter sempre essa visão lá do futuro. E aí ela colocou, né? Só pode ser por preconceito que a Constituição emprestou de modo expresso jurisdicidade somente às uniões estáveis entre homem e mulher. Ora, nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto pode deixar de conferir status de família merecedora de proteção do Estado, pois a Constituição consagra em norma pétrea o respeito à dignidade da pessoa. Em nada se diferencia a convivência homossexual da união heterossexual. A homoafetividade não é uma doença nem uma opção livre. Assim, descabe estigmatizar a orientação sexual de alguém, já que negar a realidade não soluciona questões que emergem quando do rompimento dessas uniões. Então, olha só, o que eu queria que você respondesse aqui no Brasil. Atualmente, de forma fundamentada, não é? Atualmente, são reconhecidas as uniões estáveis, ok? De pessoas do mesmo sexo. E aí, aqui nós admitimos isso, tá? Nós admitimos isso. União estável, sim, professora. Casamento já é outra coisa. Não só união estável. Nós admitimos também o casamento. Veja só, o CNJ, o STF entendeu que eu não posso fazer distinção nas uniões estáveis e no casamento entre pessoas do mesmo sexo. E se não bastasse isso, não é? O CNJ, ele tem uma resolução, que é a resolução 175 de 2013. Então, veja, é uma resolução de 2013 que vai permitir a conversão da união estável e em casamento. Da mesma forma que autoriza o casamento para pessoas de sexos diferentes. Vejam só, o Estado ele não tem que se intrometer nas relações privadas. O Estado não quer saber com quem você dorme ou deixa de dormir. É claro que em algumas situações o Estado precisa regular. Por exemplo, a integridade física da pessoa, se envolver menor de 16, de 14 anos. Diga, João. Desculpa a intromissão, é porque eu estou pensando no meu peixe aqui puxando a sardinha. Eu acho que acertei a questão, é possível. Mas correm proclamas do mesmo jeito como no casamento tradicional? Mesma coisa, não vai ter diferença nenhuma o casamento nem a união estável. Veja só, para o Estado interessa o quê? É a sua integridade física, é a integridade física do seu parceiro, da sua parceira, é o respeito aos direitos de igualdade entre os parceiros. Agora, se você está dormindo com homem ou com mulher, ou com os dois, né?
O Estado não está nem um pouco... Não, o polimorismo não pode, professora. Com os dois... Mas peraí. Não pode pegar esse... Casamento de 3, a senhora explicou que não, né? Isso aí não pode, não. Nem a união estável com 3 pessoas. Mas se você não tem uma união estável num caso com essas 3 pessoas, com essas outras 2 pessoas... tudo depende, né? Então pode, mas não pode muito não, né? Assim? Pode só com 2 pessoas. Não interessa quem são essas pessoas. Então, veja só, desde 2013, nós já admitimos o casamento e a união estável de pessoas do mesmo sexo. O casamento para pessoas de sexos diferentes e o casamento para as pessoas do mesmo sexo vão observar as mesmas regras. Vai lá no cartório, leva a documentação, já leva a testemunha, dá entrada nos proclames, aí você passa aquele período dos proclames de 90 dias, espera, aí marca, depois dos 90 dias, né? Marca a data do casamento, vai lá na presença do juiz de paz e casa. Eu os declaro marido e marido. Eu as declaro mulher e mulher. Ou eu os declaro marido e mulher. Pronto. Então, são os mesmos ritos legais, seja para casamento de pessoas de sexo diferente, seja casamento para pessoas do mesmo sexo. Ok? A orientação sexual dos nubentes não interessa para o Estado. Por quê? A própria Berenice Dias já deu a resposta. Que a nossa Constituição... a Maria Eduarda está fazendo aqui uma pergunta. Existe algum prazo para a união estável? Eu disse isso para vocês em sala. Prazo não é um requisito obrigatório. Você pode ter união estável com 1 mês, você pode ter união estável com 5 meses, você pode ter união estável depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você não precisa morar na mesma casa para ter união estável. Você não precisa ter filho para ter união estável. Perdão, a senhora disse que duradouro é diferente de muito tempo, né? Exatamente. Duradouro é diferente de muito tempo. Duradouro significa estável. Não é aquele relacionamento que acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta. Sabe aqueles relacionamentos? Terminou, voltou, terminou, voltou, terminou, voltou, terminou, voltou. Não. É um relacionamento que iniciou e ele segue. Tá? Ele iniciou e ele segue. Então, não tem tempo para união estável. O que interessa é como vocês... Então, quer dizer, as pessoas que estão envolvidas na união estável, como elas se veem, como elas se tratam, tá? Como a sociedade enxerga aquele casal e o ânimo de formar uma família. Então, se a sociedade, você tem o ânimo de formar uma família com a sua, exato, com a sua companheira, tá? Ou com seu companheiro. Vocês se tratam como marido e mulher. Você apresenta a sua companheira ou seu companheiro para as pessoas como esse aqui é meu marido, essa aqui é minha esposa. Ok? A sociedade vê vocês como um casal casado, é uma união estável. E o outro requisito é a publicidade. Então, nós não podemos ter uniões estáveis secretas. Nós vamos ter uma ou outra decisão que vai conferir o status de união estável para situações secretas, em caso, por exemplo, de preconceito, tá? Olha, nós escondemos, às vezes até mora junto, Carluxo, não é? Carluxo, não posso falar isso, senão ele vai me processar, não é? O Carluxo tem um primo, não é? Que ele mora com um primo. Vai que lá na frente, né? Eles resolvam se assumir e eles vão falar, olha, nossa união estável ela era desde muito tempo, mas nós não podíamos contar.
Por quê? Porque meu pai não aceitava, meu pai tinha que defender os valores tradicionais, então ele nunca queria admitir que ele, né, o Carluxo, podia ter uma relação homoafetiva, tá? Então, nós vamos ter algumas decisões nesse sentido, mas a regra é a publicidade. Aquele relacionamento precisa ser público, as pessoas precisam saber, ok? Beleza? Então, eu posso ter tanto a união estável quanto o casamento de pessoas do mesmo sexo? Sim. Desde 2013, o CNJ fala lá para os cartórios: olha, qualquer um que chegar aí, eles estão naquelas regras, não é? Quais são as regras? Ser maior de 16 anos, não é assim? Se é menor de 18 anos, com autorização dos pais. Eles estão livres e desimpedidos, então não paira sobre eles impedimentos. Pode casar? Pode. Pode fazer uma união estável? Pode. O Carluxo pode casar com o primo dele? Pode. Ele arrumou agora, né? Diz as fofocas que ele arrumou agora uma loirona, não é? Aí, que é para ninguém ficar falando mais da história dele com o primo, não é? A história dele com o primo, que é para dar uma abafada. Então, agora ele vai casar. Acontece, né? Tem muitas famílias que não aceitam relacionamentos homoafetivos, e aí o filho ou a filha acaba se casando num relacionamento heterossexual, mas não é feliz. Não é? Acontece. Coitada do Carluxo e da mulher que vai casar com ele, não é? Então, vamos lá. É possível conciliar o disposto no artigo 1514 do Código Civil e no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição e permitir, com base no direito, o casamento homoafetivo? Aqui eu queria que você discorresse, tá? O artigo 1514 vai falar o seguinte: o casamento ele é formado entre o homem e a mulher. O parágrafo 3º do artigo 226 vai falar que a Constituição reconhece as uniões estáveis formadas por homens e mulheres. E aí? E aí? Eu queria que você discorresse exatamente, fazer uma interpretação extensiva da Constituição. Olha, embora a Constituição, aí você vai falar, gente, a nossa Constituição é de 1988. Veja só, o nosso Código Civil é de 2002, 2001, não é? 2001, 2002. Entrou em vigor lá um ano depois. O nosso Congresso, ele não é totalmente representativo. Vocês acham que lá em 1988 nós iríamos admitir, 1988 vocês nem tinham nascido, não é? Vocês acham que o legislador de 1988 ele ia colocar lá que é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não. Vocês acham que ainda nos próximos anos a Constituição vai mudar para permitir lá na Constituição o casamento de pessoas do mesmo sexo? Ainda não. Por quê? Porque a nossa sociedade, o nosso poder legislativo ainda é muito preconceituoso. Então, o que eu preciso? De outro órgão para me dizer o direito. Então, para interpretar a Constituição como um todo. E aí a Maria Berenice disse. A Maria Berenice Dias disse: o que interessa é a dignidade da pessoa. A Constituição vai igualar homens e mulheres. A nossa família hoje é uma família moderna, é uma família igualitária, é uma família plural. Então, a interpretação da Constituição não me permite restringir direitos.
não me permite proibir o casamento de pessoas do mesmo sexo, Ah, mas lá na minha igreja o padre não faz, o pastor não faz casamento de pessoas do mesmo sexo. Ok. Aí é Problema problema dele, lá né, da sua professor? igreja. É outra coisa. É outra coisa. Eu posso lá no cartório casar com uma mulher? Posso. Primeiro tem que me divorciar, não é? Mas eu posso depois lá no cartório me casar com uma mulher? Posso. É o casamento civil. O casamento civil, então, ele vai priorizar a dignidade, a igualdade entre os nubentes. Não interessa para o Estado se é homem ou se é mulher. Se é binário, se não é binário, se identifica com sexo ácido, se é cisgênero, todos esses termos aí, não interessa para o Estado. Interessa para o Estado a dignidade da pessoa. Aquele relacionamento é um relacionamento, digamos, abusivo? Então o Estado tem que intrometer. O Estado tem que garantir a integridade das pessoas que fazem parte dessa família. Mas se é homem, se é mulher, isso aí não interessa para o Estado. Então você tinha que falar isso na sua questão. Questão mais fácil do que essa não tem. Exato, João. O que interessa para o Estado são os impostos que você vai pagar, tá? Mas, claro, o Estado ele também se interessa pela dignidade, tá, João? Às vezes, nós vamos ter aí muitos casos em que isso não acontece, mas o Estado vai prezar sempre pela dignidade da pessoa humana, ok? Princípio constitucional. Vide a decisão hoje do ministro do STJ, que concedeu habeas corpus para aquela mãe que furtou miojo, não é? Ainda que ela seja reincidente, ela furtou para comer. Furto para comer, não vai para a cadeia. Não é? Estado de necessidade, né? Famélico, né, professor? Sim, famélico, estado de necessidade. Tanto que chegou, gente, precisou chegar ao STJ para ela conseguir o habeas corpus. Ok? Alguma dúvida com relação às nossas questões? Posso Diga, começar, João. professor? Pode. Primeiro é uma provocação com o que a senhora disse por último. Será que os juízes de primeiro grau, com tanto notável saber jurídico que têm, não conseguem fazer uma interpretação extensiva, nesse caso do furto famélico? E a segunda, eu estive o dia inteiro ocupado, não acessei o Avalia, mas vi algumas discussões. O que está lá já está correto? Já é a nota correta, corrigida? Vamos lá. Eu não sou penalista, e eu não entendo qual foi o motivo que manteve de manter a prisão da mulher. Eu só vi a decisão do ministro dizendo que, ainda que seja reincidente, o furto foi de menor valor, foi por motivo de necessidade, fome, ok? Então, que não caberia prisão. Então, eu não sei qual foi o argumento dos juízes de primeira e segunda instância para manter a prisão da mãe, ok? Lá no Avalia, eu já corrigi as questões abertas, mas muita atenção. A prova vale no total 7, tá? A prova, então, vale total 7. Eu não sei se o Avalia já fez a conversão ou se ele manteve ainda a nota que eu dei lá para as atividades. Eu não sei ainda, tá? E eu também não vi a prova objetiva no Avalia. Então, eu não sei informar se ele já contabilizou as questões todas, porque eu quero dar uma olhada em alguns gabaritos das questões objetivas, porque eu estou achando que tem algumas questões antigas, principalmente aquela da menor de 16 anos, grávida, que eu acho que elas estão desatualizadas. Então, eu preciso ver o gabarito da questão objetiva, como está no Avalia, para eu poder também lançar a nota de vocês, tá? Diga, João.
Então tá tranquilo, eu vou aguardar uma semana para as coisas se sedimentarem e depois eu tenho uma noção melhor. Sim, Mas sim, é o prazo. no geral eu acho que eu fui bem, agradeço demais. O que acontece? É o prazo, né? A instituição pediu um prazo para poder digitalizar todas as questões, então isso aí vai demorar um pouquinho. Mas eu já consegui corrigir as questões abertas de vocês. Ontem, no feriado, eu estava lá corrigindo as questões abertas. E aproveitei o feriado, que eu estava assim, bem tranquila, tinha feito a minha bicicletinha, tinha comido bem, estava de bom humor e fui analisar as colinhas de vocês. E escolhi as melhores colas. Qual era o critério para a escolha das colas? Questões didáticas. Então, eu queria aquela cola que fosse mais didática, que fosse fácil de corrigir, de olhar, não é? Então, às vezes, você está em dúvida ali, você quer olhar, tá? Ok? Então, eu bati o olho ali, escolhi as melhores. Eu achei engraçado, sabe, que algumas colas ultrapassaram o tamanho de uma folha A4, tá? Algumas folhas cresceram, né? Até brinquei assim, comeu o cogumelo do Mário, foi? Comeu o cogumelo do Mário e as questões cresceram. Quem será que fez isso? Eu não sei, mas eu vi, ok? Outros eu acho que não se empenharam na colinha. A colinha também é um estudo, gente. A colinha não é só você colar, é você também estudar. É uma das formas de aprendizado é escrever. Então, quando você escreve, você está estudando. E aí eu escolhi as melhores, que vão ganhar um ponto cada uma, um ponto extra, tá bom? Rebeca Silva, Indiara, Lucas Lopes, Rafaela e Anne Ribeiro, que foi a melhor. Então, parabéns para vocês. Cada um de vocês vai ganhar um ponto extra na nota do bimestre. Combinado? Para a próxima prova, vai ter cola também, claro. E aí eu quero escolher outras pessoas. Eu não quero repetir esses alunos. Então, vamos lá, vamos, ok? Vamos nos empenhar bastante para que as outras pessoas também possam receber um ponto extra. Tinha um aluno que fez a prova, a folha maior, sabe? Esse aluno até podia ganhar, mas na hora que eu coloquei as folhas tudo junto, assim, sabe? Eu reparei que a folha estava passando assim da folha 4. Aí eu dei uma olhada, né, João? Eu dei uma olhada, tinha uma colinha assim, né? Cola mesmo, não é? Aí eu dei uma olhada assim, falei, estão achando que engana a professora, não é? Mas não tinha nenhuma cola xerocada, né? Não tinha cópia de nenhuma cola, isso aí já foi um grande avanço. Então, obrigada por terem participado da atividade de ponto extra. Combinado? Alguma dúvida? Podemos continuar o nosso conteúdo? Podemos? Na aula passada, antes da prova, eu comecei a falar para vocês de sucessão, não foi? Eu falei de comoriência, não disse o que é comoriência? Não falei? Tava, as colinhas estavam bem feitas. Foi difícil escolher, tá? Foi difícil. Eu separei primeiro aquelas que eu gostei mais. Aí, dentro daquelas que eu gostei mais, eu tive que escolher as melhores. Então, foi muito difícil, tá? Foi muito difícil escolher. Professora, a senhora falou sim sobre comoriência. O falecimento de Falei, não é? parentes, no tempo que eu não consigo distinguir quem morreu primeiro. Foi assim que a gente terminou a aula passada. Beleza, então. Então, vamos
começar, eu não vou falar muito hoje, porque eu também na aula da manhã não falei de muito, e é uma aula mais light, não é? Então vamos lá. Correção de prova nunca é um negócio dos melhores, tá? Então vamos. Na aula passada eu falei para vocês do fim da personalidade. A personalidade, ela vai acabar quando a pessoa morre. Claro que alguns resquícios dessa personalidade vão se manter, ok? É por isso que eu não posso falar mal do morto, beleza? E a sucessão vai ser o direito que vai tratar da transmissão do patrimônio daquela pessoa que morreu com o fim da sua personalidade. Nós temos dois tipos, ok? Dois tipos de sucessão, o termo mesmo, sucessão. A sucessão que vai ocorrer intervivos, então entre pessoas vivas, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Então, imagina o seguinte, a Varig faliu. Varig, professora, eu nem lembro o que é Varig, não é? Né? Não conheço Varig. Pois é, a Varig era uma companhia aérea. A Varig faliu. E a Gol comprou a Varig. Quando a Gol comprou a Varig, nós tivemos ali uma cessão. Nós tivemos ali uma sucessão. A titularidade dos bens que eram da Varig passaram para quem? Passaram para a Gol. Apesar da Varig ter falido, ela ainda não tinha morrido, não é? Ela ainda estava aberta. Ok? Isso é uma sucessão intervivos. A sucessão que nos interessa, que nós vamos estudar ao longo, né, desse bimestre, é a sucessão causada pela morte. E aqui, quando eu falo morte, eu estou me referindo tanto à morte real quanto à morte presumida. A morte, ela vai causar a transferência da titularidade de um bem da pessoa que morreu para os seus herdeiros, para os seus legatários. É essa sucessão que nos interessa, essa sucessão causa mortes, essa sucessão que decorre da morte, que interessa aqui para o direito das sucessões. Ok? O direito das sucessões, então, ele vai surgir desde que nós temos o direito. Direito das sucessões, ele é um ramo do direito, que vem lá dos romanos. Desde os romanos, nós já tínhamos a ideia de que, quando alguém morre, os bens daquela pessoa que morreu os bens precisam ser transmitidos para outra pessoa. Quem vai herdar os bens da pessoa que morreu? Lá em Roma, né? Lá na Roma antiga, vocês viram isso lá no primeiro semestre, né? O professor falou lá que o direito que nós usamos hoje, ele decorre muito de uma ideia de um direito romano-germano, não é? Lá na Roma antiga, ok? Lá na Roma antiga, a sucessão, ela decorria da vontade da pessoa que ia morrer, do decujus. Então, o decujus, quem é o decujus, né? Esse termo decujus, aquele da herança que se discute, tá? Aquele cuja herança se discute. O decujus, antes de morrer, ele dizia, o fulano de tal vai ser meu herdeiro. Então, quando Júlio César, né, foi morto lá pelo Brutus, até tu, Brutus,
ele nomeou, antes de morrer, um sucessor. Tá? Ele nomeou um sucessor. Deixa eu ver quem era o sucessor, esqueci agora. Tá? Ele nomeou um sucessor. E ele disse, olha, quando eu morrer... Diga, João, foi o Augusto. Caio Otávio Augusto César, isso mesmo. Isso mesmo. Ele disse, olha, quando eu morrer, quem vai me suceder é o Augusto. Então, lá em Roma, a ideia da sucessão era uma pessoa que o decujus indicava. Não tinha a ver com filiação, não tinha a ver com seus herdeiros. Até porque Júlio César, por exemplo, ele já tinha uma filha, Júlia, muito criativo, não é? E supostamente ele teve um filho lá com a Cleópatra. Então, a sucessão, lá no direito romano, tinha a ver com quem eu quero que herde os meus bens. Então, eu podia falar, olha, o meu sucessor vai ser o Márcio. O Márcio de Lacerda vai ser o meu sucessor. Eu podia estabelecer isso. Ok? Obrigado. Com o fim de Roma, não é? A queda de Roma e o começo de uma Idade Média, a ideia da sucessão, ela mudou. Ela não era mais para aquele que eu indico, mas ela passa agora para aquele meu filho mais velho. Vai herdar a cadeira, isso mesmo. Meu filho, homem mais velho. Então, surge, com a Idade Média e o fim de Roma Antiga, a ideia da primogenitura. Então, meu filho, homem mais velho, ele vai herdar os meus bens. Então, lá na Idade Média, se fosse o caso, eu não tenho... Imagina que eu tivesse um filho, homem, mais velho, esse meu filho, homem, mais velho, primogênito, ele iria herdar os meus bens, tá? Ok? Com a Revolução Francesa, gente, a Revolução Francesa, ela é um marco para quase tudo, tá? Ela é um marco para quase tudo. Com a Revolução Francesa, acabou essa ideia de primogenitude. Quem herda? Os filhos. E aqui, quem são os filhos? Os filhos, homens e mulheres. Então, a Revolução Francesa trouxe a ideia de igualar os filhos. Então, quem vai herdar? Os filhos. Para muitos ainda, aí depois foi uma construção jurisprudencial, eram os filhos havidos dentro do casamento. Filhos bastardos não herdavam. Mas essa é uma construção mais moderna, nossa, de igualar os filhos, sejam os havidos dentro ou fora do casamento, tá? Mas antigamente tinha essa separação. Os filhos bastardos não receberiam nada, porque eles não eram considerados filhos. Então, a Revolução Francesa, ela foi um marco para quê? Para criar essa ideia de que a sucessão ela deve ser para os filhos. O direito germano, ele também influenciou nessa construção do que hoje nós chamamos de sucessão. Então, você tem, pós-Revolução Francesa, o direito francês, entra ali o direito francês, um pouco do direito alemão, e nós vamos ter mais ou menos a sucessão da forma como nós conhecemos hoje. Claro que cada país tem sua peculiaridade, mas os países que adotam esse direito romano-germânico, eles tendem a ter ideias parecidas, sucessões parecidas.
combinado? Lá em direito internacional, quando eu estiver falando para vocês de sucessão internacional, eu vou trazer um casinho da sucessão na Itália. A Itália vai seguir mais ou menos as mesmas regras aqui no Brasil. Inclusive, as frases da legislação italiana, quando você traduz ali no Google Tradutor, elas são praticamente idênticas às do nosso Código Civil. Ok? Vai mudar uma coisinha ou outra, porque lá o Estado também recebe, o Estado também é herdeiro, né? Então, uma parte da herança vai para o Estado. É o contrário daqui do Brasil. Tá bom? E com base nesse direito romano e francês, nós vamos ter a base no droit de seisin. O direito de seisin, tá? O direito de seisin é o direito de ser herdeiro. É esse nome feio, não é? É o meu direito de ser herdeiro. A lei, a Constituição, o Código Civil, ok? Código Civil. A Constituição, o CPC, vai falar o seguinte: eu nasci com vida, eu sou herdeira de alguém. Então, o droit de seisin, tá bom? Vai falar o seguinte: no momento em que eu nasço com vida, nós vamos ver que aqueles bebês que ainda não nasceram, tá? Aqueles bebês que ainda estão na barriga da mãe, aqueles bebês que ainda não nasceram, eles vão ter garantido o quinhão bonitinho deles. Mas é a partir do momento que eu nasço com vida, eu sou herdeira. Eu tenho direito ao meu quinhão. Eu tenho direito de ser herdeira de alguém. Eu sou herdeira dos meus pais. Quer os meus pais tenham bens ou não, eu sou herdeira. Então, o droit de seisin é essa construção que vem desde a Revolução Francesa para chegar no momento e eu poder falar para você o seguinte: esse seu direito de ser herdeiro é seu. Esse direito você não pode alienar, você não pode trocar, você não pode vender, você não pode dar em pagamento, você não pode doar, você não pode fazer nada com esse direito. Esse é um direito irrevogável. É o seu direito de ser herdeiro. Mas atenção, o fato de eu ser herdeira não significa que eu sou obrigada a receber a herança. É diferente. Veja só, a partir do momento em que eu fui concebida, eu tenho uma expectativa de direito. Com o meu nascimento, esse direito vai se materializar. Nasci com vida. Quer dizer que agora eu sou obrigatoriamente herdeira dos meus pais. Meu pai, digamos que meu pai venha a falecer e ele deixou um Fusca velho. Não é original. Está todo enferrujado. A maresia estava na beira da praia. A maresia acabou com esse Fusca. O motor é de Fiat 147, tá? É um Fusca que só para eu trazer para Brasília eu vou gastar mais do que esse Fusca vale. Eu sou obrigada a receber o Fusca? Não. Renúncia, né, professor? Exato. Eu posso renunciar à herança, mas eu posso renunciar ao meu direito de ser herdeira? Imagine o seguinte: na verdade, meu pai ele deixou do tamanho aqui da Alex, ó. Ó, aqui o tamanho da esmeralda que ele deixou. Eu posso simplesmente falar, não quero mais ser herdeira do meu pai? Não. Eu posso renunciar à esmeralda? Posso.
Mas e se eu quiser parcela da esmeralda? Eu vou receber? Vou. Eu vou lá no processo, me habilito como herdeira, falo, ó, tá aqui minha certidão de nascimento, sou filha do meu pai, tá aqui, sou herdeira. Cruzo os braços, espero, coloco lá o número da minha conta, espero de braço cruzado o dinheiro entrar na minha conta. Estou errada? Não. Eu posso trocar o meu direito de ser herdeira? Não. Posso vender o meu direito de ser herdeira? Não. Esse direito é meu. Eu posso renunciar, então, à herança. Então, o droit de saisine é esse direito que eu tenho. A partir do momento em que os meus genitores falecem, eu passo a ser considerada herdeira. Eu tenho direito ao patrimônio que eles deixaram, tá? Quais são as espécies de sucessão? Nós vamos ter dois tipos de sucessões, tá bom? Então, nós vamos ter dois tipos de sucessão. Deixa eu mexer aqui, que sempre... Professora, só uma dúvida, permita? Oi. Tudo bem, eu não posso renunciar à herança, mas posso renunciar ao bem. Se eu não falo nada, é um direito meu, eu aguardo o dinheiro na conta. Mas se eu quiser renunciar, tenho que me manifestar? Sim, nós vamos ver, tá? Nós vamos ver essa situação. Você precisa renunciar, sim. E a renúncia, nós vamos ver que ela é expressa por título público. Quer dizer, eu preciso ir lá no cartório, sentar na frente do tabelião e falar: olha, eu quero renunciar à herança do meu pai. Mensagem de WhatsApp, áudio de WhatsApp, e-mail, serve como renúncia? Não. Tá? Não serve. Beleza? Então, eu posso renunciar? Posso renunciar a qualquer momento. Posso renunciar, não tem problema algum em renunciar. Mas eu não posso renunciar ao meu direito de ser herdeira. Ok? Então, nós vamos ter dois tipos de sucessões. A sucessão legítima, que é aquela que vai decorrer da lei. A lei vai falar, então, quem são os herdeiros. A lei vai me falar, por exemplo, a ordem dos meus herdeiros. Quem vai receber primeiro? Quem vai receber depois? E depois? E se eu não tiver aqueles que eu chamo de herdeiros necessários? Quem vai receber lá os meus parentes até quarto grau? Então, na sucessão legítima, eu vou ter a observância integral da legislação. O Código Civil vai falar lá no 1824 quem vai receber a minha herança. Quem vai receber a minha herança primeiro? Meus filhos e o meu esposo. Se eu não tiver filhos, meus ascendentes e meu esposo. E se eu já não tiver mais ascendente vivo? Meu esposo. E se eu não tiver esposo? Meus parentes até quarto grau. Então, a sucessão legítima é aquela em que a lei, ok? A lei vai falar quem vai me suceder. A sucessão legítima nós também vamos chamar de sucessão a título universal, tá? Que é a transmissão da titularidade dos bens. Veja só. Olhem aqui para mim. Imagine que ao longo da sua vida você foi adquirindo bens. Imagine que esses bens são farinha, ovo, manteiga, leite, tá? Fermento. Você está ao longo da sua vida adquirindo, então, bens. Chocolate em pó. Beleza? Esses bens é o seu patrimônio. Quando você morre, então, quando eu falecer, então, ao longo da minha vida, eu estou ali adquirindo farinha,
fermento, manteiga, leite, ovos, chocolate. Quando eu morro, todos esses meus bens vão ser jogados dentro de uma bacia e vão ser mexidos. Olha só. Eu consigo, depois que eu mexi esses bens que eu tinha, eu consigo separar a farinha? Eu consigo separar o fermento? Vocês acham que eu consigo separar o ovo daquela mistura? Não. Isso é a sucessão legítima. Na sucessão legítima ou a título universal, eu vou transferir para os meus herdeiros aquela massa daquele bolo. É aquele conjunto de bens que eu já não consigo mais falar o que é o ovo, o que é a manteiga. Eu não consigo separar a farinha, o chocolate, o leite. Então, eu vou transferir para os meus herdeiros a massa do bolo. Tá? Lá na partilha, lá no final do processo judicial, eu vou pegar aquele bolo que assou e vou fatiar. Então, só lá no final da partilha, eu vou fatiar o bolo. Mas nesse momento aqui da sucessão legítima, do inventário, da primeira parte do inventário, eu tenho o quê? O bolo. Eu tenho a massa. Tá bom? Conseguiram imaginar o bolo? Não, professor, já também com fome, não é? Mas vocês conseguiram imaginar o bolo? Então, quando a pessoa morre, eu pego todos os patrimônios daquela pessoa, jogo numa bacia e mexo. Eu tenho, então, para os meus herdeiros a transmissão daquela massa. Eu pego a massa, então, transmito para os meus herdeiros. Na sucessão testamentária, que é a outra espécie de sucessão, eu vou ter um negocinho diferente. Eu vou ter uma parcela dos meus bens que vão obedecer à minha sucessão legítima. Então, hoje a lei fala o seguinte: você tem 120 mil reais? A lei fala assim: você tem um patrimônio de 120 mil reais, obrigatoriamente 50% ou 60 mil vai obedecer à regra da sucessão legítima. Ok? Então, obrigatoriamente, 50% do seu patrimônio vai para essa sucessão a título universal, vai para esse bolo, vai para essa bacia que você está misturando o bolo. O restante, então, os outros 50%, eu posso dispor da forma que eu quiser. E isso eu vou fazer por meio da sucessão testamentária. Então, eu vou fazer um testamento e eu vou dizer o seguinte: olha, está ali separado os meus bens que vão obedecer à legítima. Dos bens que me restam, eu vou pegar 10 mil reais, vou dar para uma associação, uma entidade que cuida de animais abandonados. Beleza. 20 mil reais eu vou dar para o meu melhor aluno de sucessões. Então, eu vou chegar lá, o melhor aluno de sucessões, o que faz a melhor cola vai ganhar 20 mil reais.
e 30 mil reais eu vou dar para a igreja. Eu posso fazer isso? Posso. Isso é a sucessão testamentária. Quando lá no meu testamento eu individualizo o bem. Eu digo, olha, sabe aqui esse dinheiro que eu posso dispor? Eu vou então individualizar. 10 mil vai para uma entidade que cuida de animais, 20 mil para o meu melhor aluno de sucessões e 30 mil vai para a igreja. Eu estou, então, na sucessão testamentária, transmitindo bens que eu identifico. Eu falo, então, eu dou nome aos bens. Imagina lá o meu patrimônio, né? Eu comprei a farinha, comprei o fermento, depois comprei os ovos, depois comprei a manteiga, depois comprei o ovo, depois comprei o chocolate. Aí eu comprei uva passas, né? Cenoura. Depois eu, sei lá, a parte que vai obedecer à sucessão legítima vai virar aquela massa daquele bolo. Na sucessão testamentária, eu vou falar o seguinte: olha, sabe essas passas, ela não combina muito com o meu bolo. Nem a cenoura, porque não vai dar para fazer um bolo de chocolate com cenoura, não é assim, não vai dar para fazer a cobertura, não é? Porque eu não tenho doce de leite, o leite condensado. Então, eu vou deixar as passas e as cenouras para alguém. Beleza? Então, nós vamos ter dois tipos de sucessão: a sucessão legítima, que é a transmissão a título universal. Eu passo para os meus herdeiros o bolo, a massa, e a sucessão testamentária, em que ela vai obedecer 50% da nossa sucessão legítima, que muita gente vai chamar de proteção à legítima, e 50% eu posso gastar da forma que eu quiser. Diga, Jeffrey. Professora, na sucessão testamentária, eu posso colocar como sucessor um dos sucessores legais? Posso. Eu posso fazer o seguinte: 50% do meu patrimônio vai para os meus herdeiros, tá? Ali, meus filhos, meu marido. Eu também posso pegar os outros 50% e falar o seguinte: não, eu vou deixar tudo para o meu filho mais velho, que é o meu filho preferido. Não é? Posso fazer isso? Pode. É aqui que você, filho preferido, vai entrar, tá? É aqui que você vai ganhar um pouquinho mais do que os seus irmãos. É aqui que você vai falar para os seus pais: olha, eu fui um bom filho, estudei, fiz direito, né? Nunca dei trabalho, tá? Dorme tranquilo, porque sabe que eu estou em casa, quietinha, estudando, não sou namoradora, não é? Essas coisas assim. Então, é agora que você vai falar para os seus pais que você merece um pouquinho a mais. No testamento, Jefferson, eu posso doar o meu dinheiro, posso dar o meu dinheiro para quem eu quiser. Para quem eu quiser. Tá bom? Mas quando nós formos falar de testamento, nós vamos falar novamente sobre esse assunto, tá? Então, quando eu for falar de testamento, eu vou falar de novo sobre isso. Combinado? Alguma dúvida até agora? Herança. O que é a herança? O que é a herança? Herança pode ser o espólio, acervo hereditário, a massa, o patrimônio ou o inventariado. Lembra que eu disse para vocês da massa do bolo? Aquilo ali é a minha herança.
Aquele ali é o meu espólio. Então, quando você ler essa palavra espólio, o que que ele quer dizer? Espólio, acervo hereditário, massa, patrimônio ou inventariado é o conjunto de bens, é o conjunto de relações jurídicas que o falecido deixou. É o patrimônio, esse patrimônio pode ser imóvel, móvel, semovente. São as dívidas. Então, tudo que o de cujos, né? Aquele de cuja herança se discute. Então, tudo que o de cujos deixou, sejam bens, móveis, imóveis, semoventes, ou dívidas, vão fazer parte dessa minha massa, desse meu patrimônio, desse meu inventariado. Imagine que eu deixei dívidas. Então tá lá a minha massa, não é? Meus herdeiros estão mexendo, colocaram no forno, apuraram todos os bens então que eu tenho, todas as minhas dívidas, saiu o bolo do forno. Quem eu vou pagar primeiro? O meu credor, ou melhor, o meu credor. Então vai tirar lá a fatia do meu credor. Tirou a fatia do meu credor. O que sobrar, se sobrar, vai ser dividido, então, entre os meus herdeiros. Tá bom? Então, primeiro eu pago as dívidas e depois, se sobrar alguma coisa, eu rateio entre os herdeiros. A dívida nunca vai poder extrapolar os bens deixados pelo de cujos. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenha uma dívida de 120 mil, mas eu só tenho 100 mil de patrimônio. Quanto que o meu espólio, a minha massa, o meu patrimônio pode pagar dessa dívida? 100 mil. Faltam 20 mil. Quem vai pagar? Ninguém. Ninguém vai pagar. O credor vai ficar no prejuízo. Tá? Então, olha só. A dívida, ela nunca vai poder alcançar os bens dos herdeiros, os bens particulares dos herdeiros. Então, os herdeiros, eles vão receber o que sobrar da minha herança, nunca dívidas. Agora, uma brincadeirinha, não é? Não vá dever para o agiota, porque o agiota vai cobrar dos seus filhos, sim, tá? E ai dos seus filhos se não pagarem o agiota. A agiota mata, viu, gente? Então, cuidado, não vai dever para a agiota. Mas brincadeirinhas à parte, tá bom? A dívida nunca vai ultrapassar os direitos dos herdeiros, ok? Então, o herdeiro, ele nunca vai ter de pagar dívidas com o seu próprio patrimônio. Ele vai pagar as dívidas com o patrimônio deixado pelo de cujos. Faltou dinheiro, problema do credor. É o credor que não se organizou de forma adequada para cobrar do credor, do devedor. Combinado? Nós vamos ter também um negócio chamado herança jacente. A herança jacente é aquele período de tempo em que não sabemos onde estão os herdeiros daquela pessoa que morreu. Imagine, por exemplo, que um morador de rua faleça, ok? Dentro do bolso dele tinha R$ 500. Olha só, cadê os herdeiros desse morador de rua? Não sei.
O poder público, o poder judiciário, ele vai ter de achar esses herdeiros. Ele vai ter de procurar, então, esses herdeiros. E como que ele faz isso? Por meio de editais. Olha, fulano de tal faleceu. Se você é herdeiro desse fulano de tal, saiba que ele deixou dinheiro. Ele deixou dinheiro. Enquanto o Estado, o poder público, não acha esses herdeiros, nós vamos ter a herança jacente, que é um estado provisório da herança. A herança vai ficar sobre a administração do poder público, até achar um herdeiro. Apareceu o herdeiro, beleza, essa herança jacente vira um inventário e o herdeiro assume, então, o inventário para receber os R$ 500. Mas imagine só, ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Herdeiro nenhum apareceu. Com a ausência de herdeiros, o juiz vai dar uma sentença declarando a herança vacante. Ele vai falar o seguinte: olha, encerrou esse estado provisório da herança jacente e agora esses R$ 500 vão para o bem, vão para o patrimônio do poder público, do município. Então, agora, quem vai receber esses R$ 500, quem vai ser o titular desses R$ 500 é o município. Isso é herança vacante. E o legado, como eu disse para vocês, é aquele bem individualizado. É a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, que eu vou deixar para quem? Para quem que ia ficar a poltrona? Né? Para quem que ia ficar a poltrona, não é? Quem vai herdar a cadeira, não é, Daniel? Quem vai herdar a cadeira? Então, o legado é esse bem individualizado que eu vou deixar no meu testamento. Alguma dúvida até agora? Vamos falar de umas regrinhas gerais aqui do nosso direito das sucessões. Qual é o momento de abertura das sucessões? Gente, muita atenção aqui, tá? O momento da abertura da sucessão é com a morte. A pessoa morreu milésimos e milésimos e milésimos de segundo posterior, nós temos, então, a abertura da sucessão. Ok? Lá na morte presumida, com declaração, que é aquela que o fulano desapareceu, a morte, né, a abertura da sucessão, ela vai ocorrer depois daquele prazo da curadoria e da sucessão provisória, tá bom? E na sem declaração de ausência, que é aquela de catástrofes ou campanhas militares, a partir da justificação judicial. Então, a morte é o ponto inicial da nossa abertura da sucessão. Então, a sucessão começa com a morte. E onde? E onde que eu vou ajuizar a ação de inventário e partilha? Então, é com a morte que eu posso ajuizar a ação de inventário e partilha. Eu posso fazer inventário e partilha de pessoa viva? Não. A partir da morte, eu posso, então, fazer o inventário e a partilha. E onde eu vou fazer esse inventário e essa partilha? No último domicílio do decujus. Eu moro no Gama, tá? Quem ama mora no Gama, não é assim? Falar nisso é aniversário do Gama, não é? Eu moro no Gama. Eu estava numa estrada, tá? Indo para a praia, lá em Maceió. Chegando em Maceió, sofri um acidente, morri. Onde meus herdeiros vão ajuizar? Foi ontem, não é? Onde meus herdeiros vão ajuizar a ação de inventário e partilha?
E aí? Saí daqui, né, bonitinho, no carro, pá. Quando eu estava chegando lá em Maceió, sofri um acidente, morri. Onde meus herdeiros vão ajuizar a ação de inventário e partilha? No Gama. Porque o Gama é o meu último domicílio. Mas veja só, imagina que eu tenho 2 domicílios. Eu passo 15 dias no Gama, 15 dias em Goiânia. Eu também tenho um trabalho lá em Goiânia, não é? Passo 15 dias no Gama, 15 dias em Goiânia. 15 dias no Gama, 15 dias em Goiânia. Onde eu posso ajuizar? Eu não, né? Porque eu morri. Onde meus herdeiros podem ajuizar o meu inventário? Ou no Gama, ou em Goiânia. Então, qualquer um dos 2. E se eu não sei qual é o domicílio da pessoa que morreu? Imagine que é um morador de rua. Um dia ele está no Gama, aí de vez em quando ele vai lá em Santa Maria. Aí de Santa Maria ele atravessa, vai para o Novo Gama. Novo Gama ele anda mais um pouquinho, está no Valparaíso. Aí ele consegue uma carona, vem para o plano piloto. Aí fica aqui no plano piloto. Amanhã ele vai para o Gama de novo. E aí, qual é o domicílio dessa pessoa? Não sei. Quando nós temos domicílio incerto, nós vamos obedecer à regra do local onde existem bens imóveis da pessoa que faleceu. Então, quando eu tenho domicílios incertos, eu vou obedecer à regra dos bens imóveis. Professor, essa pessoa não tem bens imóveis, não tem nenhuma comarca aqui, fizemos uma pesquisa, não tem bens imóveis essa pessoa. Então, o local onde ele tiver bens móveis, tá bom? Onde ele tiver bens móveis. Beleza? Eu posso ter inventários em comarcas diferentes? Imagine que o meu marido ajuizou uma ação de inventário e partilha no Gama. Mas meus filhos, como eles moram em Goiânia, eles ajuizaram uma ação de inventário em Goiânia. Eu posso ter 2 ações de inventário tramitando ao mesmo tempo? E aí? Eu posso ter 2 ações para discutir os meus bens? Eu acho que pode, professora. Até o momento que descobri que são 2 e a junta, não é isso, não? E aí? Eu vou juntar as 2 ou eu vou cancelar uma? Quando eu tenho 2 ações idênticas, não são 2 ações idênticas? Não tem a mesma causa de pedir? Veja, são as mesmas partes, não são? Diga, João. Usando uma analogia, a que foi preventa, a que foi primeira deve valer, mas eu não sei se eu estou falando besteira. Tá, não, falou certo. Tá, falou certo. Veja só. Não são 2 causas idênticas? Não são as mesmas partes? Não é a mesma causa de pedir partilhar os meus bens? Qual é a ação que vale? Aqui vai ser uma situação de litispendência. Então, vai valer aquela ação que foi primeiro ajuizada, tá? Então, a ação que foi primeiro ajuizada é a que vale, beleza? Agora, imagine outra situação. Eu moro no Gama, eu morri lá em Maceió, meu marido ajuizou uma ação de inventário lá em Maceió e meus filhos ajuizaram uma ação de inventário depois aqui no Gama. Qual que vale? E agora? Pode chutar, A do professora? Gama. É onde a senhora provavelmente teria imóveis, né? É onde eu resido, tá? É o meu último domicílio. Então, a regra da litispendência, nós vamos... eu tenho que olhar só no mudo, Sandra, não sei. Meu nome é Sandra, né? Ô, Sandra, olha só, não sei, eu vou ver.
A litispendência, ela, em regra, ela vai obedecer àquele que foi primeiro ajuizado. Mas aqui nas sucessões, eu vou obedecer também o local da propositura da ação. A ação, ela tem que ser ajuizada em um dos meus domicílios, tá? Em regra, no meu último domicílio. Imagina o seguinte, eu morava no Gama, mudei, eu morava em Goiânia, mudei para o Gama, tá? Mudei para o Gama, beleza? Estou morando aqui no Gama 30 dias, morri. Onde meu marido vai ajuizar a ação de inventário e partilha? Todos os meus bens estão em Goiânia. Eu moro aqui no Gama, só tem 30 dias. Eu morri. Qual é o local que meu marido tem de ajuizar a ação? No Gama. Ô, João, todas as vezes que você abre o microfone, que eu escuto a minha voz, gente, me dá vontade de rir. A minha voz é muito horrível. Absolutamente, professor. Eu que não me contive aqui. Eu imaginei que, como era tão recente, pudesse ser Goiânia, né? Os bens estão lá, mas me equivoquei. Aqui nós temos de levar em consideração o último domicílio. A questão dos bens só interessa se o meu domicílio é incerto, tá bom? Se o meu domicílio é incerto, aí eu vou levar em consideração os meus bens imóveis. Caso contrário, é sempre o meu último domicílio. E aí a Beatriz pergunta, como que sabe se tem mais de uma ação? Antigamente, Beatriz, deixa eu te contar o que nós, advogados, fazíamos. Advogado, às vezes, é um bicho, viu? Que vai para o inferno. Conforme você vai advogando, e dependendo da causa, você já sabe mais ou menos o posicionamento dos juízes. Então, eu mexo muito com execução de títulos extrajudiciais, e eu já sei como que vai ser na primeira vara, como que vai ser na segunda vara e como vai ser na terceira vara. Eu já sei, se a minha petição inicial cair na primeira vara, o juiz vai mandar emendar a inicial. Se cair na segunda vara, ele vai mandar o processo correr. Se cair na terceira vara, ele também vai mandar o processo correr. Tá? Aí, o que nós, advogados, fazíamos antigamente? Eu tinha um processo que eu queria que ele tivesse uma certa decisão. E aí eu peticionava aquele processo, aquele mesmo processo, várias vezes. E aí cada processo era distribuído para uma vara diferente. Quando caía na vara lá que eu queria, eu ia nas outras ações e pedia desistência. Requer a desistência do processo. Aí o juiz ia lá e fazia lá a sentença sem resolução de mérito, não é? Sentença sem resolução de mérito. Extinguir o processo sem resolução de mérito. Até que caísse, claro, naquela vara lá que eu queria que caísse lá com o juiz. Mas aí, os tribunais, né, também nós tivemos um avanço da tecnologia, os tribunais começaram a se informatizar. E essa ideia de ficar peticionando um monte de processo não dava muito certo. Por quê? Porque no sistema consta, tá? E hoje é mais ou menos isso. Hoje, quando eu ajuizo uma ação, o serventuário da justiça faz um checklist para ver se não existe um processo idêntico com as mesmas pessoas e com a mesma causa de pedir já tramitando. Tá bom? Ok? Beleza? Lá no décimo semestre, eu vou falar para vocês de um negocinho chamado princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, lembra que eu falei de litispendência, que não pode dois processos tramitando, né? Mesma causa de pedir, as mesmas partes. Mas não é bem assim. Imagine que eu tenho dois imóveis. Eu tenho um apartamento no Gama
e eu tenho um apartamento lá em Lisboa, tá? Aproveitei aquela crise que teve em 2008, não é? Liga não, né, Indiara? Lembra aquela crise? Então, eu aproveitei que eu tinha um dinheiro guardado, comprei um imóvel lá em Lisboa, tá? Morri. Meu marido vai fazer um inventário onde? No meu último domicílio, tá? No Gama. Mas o juiz do Brasil, ele não tem competência para decidir sobre o meu imóvel que está lá em Portugal. Então, o que o meu marido vai fazer? Ajuizar uma ação de inventário lá em Portugal. Então, eu vou ter tramitando ao mesmo tempo 2 inventários. Um inventário no Brasil para tratar dos imóveis localizados no Brasil e um inventário em Portugal para tratar do bem imóvel localizado em Portugal. Mas imagine que eu sou muito rica. Eu tenho um imóvel em cada país do mundo. Quantos inventários meu marido vai ter de fazer? Imagina, eu sou muito rica. Eu tenho um imóvel, tá? Em cada um dos 193 países do mundo. Quantos inventários meu marido vai ter de fazer? 193. Um em cada país que eu tenha bens imóveis, tá bom? Esse é o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. Mas só vale, atenção, galera, para bens imóveis localizados em países diferentes, tá bom? Parabéns, Indiara, estava muito boa a sua cola, tá? Qual é a legislação? O problema dos ricos, não é? Qual é a legislação que nós vamos aplicar? Veja só, a lei material, então aquela relacionada à legitimidade para suceder, ok? Nós vamos aplicar a lei do momento da morte. Então, imagina que uma pessoa morreu em 2001. Qual é o código que nós vamos aplicar para essa pessoa? Qual a legislação que nós vamos aplicar para essa pessoa? E aí? O Código Civil de 1916. Não, ela morreu hoje. Código de 2002. Então, a lei material que nós vamos aplicar é a lei do momento da morte. Isso também vai valer para os impostos. Nós vamos ver que o imposto de transmissão, causa-morte ou doação, ele é hoje de 4%. Então, todo mundo que morre hoje aqui no Distrito Federal tem que pagar um imposto, tá? De 4%. Vou falar mais na frente, vocês vão ver que tem algumas exceções. Mas hoje o nosso imposto é de 4%. Imagine que uma pessoa morreu em 2001 e o imposto de transmissão causa-mortes naquela época era de 10%. Qual é a legislação que nós vamos aplicar para esse inventário e partilha? Qual é a legislação que nós vamos aplicar? Código Civil de 1916. E quanto que o Estado vai cobrar de imposto? Quanto que o Estado vai cobrar de imposto? 10%. Tá bom? Então, o imposto de transmissão causa-mortes vai ser o imposto da época do falecimento. Ok? Isso já foi uma
uma discussão tão grande, o imposto que se paga, que o STF sumulou a questão e ele disse o seguinte: o imposto de transmissão causa mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Qual é o momento da abertura da sucessão? A morte. Tá? Então, a morte é o momento da abertura da sucessão. Então, é na data da morte que eu vou observar quanto era o imposto de transmissão causa-mortes. E é esse valor daquela época que eu vou aplicar. Ok? Com relação à lei processual, nós vamos aplicar a lei processual do momento do ajuizamento da ação. Tá? Então, a pessoa morreu em 2001. Os herdeiros resolveram ajuizar a ação de inventário agora, em 2021. Quais são as leis que nós vamos aplicar? Então, morreu em 2001, o ITCMD da morte era de 10%, ok? Ajuizou a ação de inventário e partilha em 2021. O que a gente vai aplicar? Morreu em 2001 Código Civil de 1916. Então, você vai ter que estudar o Código Civil lá de 1916. Qual o imposto que você vai pagar? O imposto da época da morte. Mas quais são as regras processuais que eu vou usar? O Código de Processo Civil de 2015, porque ele é o código do momento do ajuizamento da ação. Tá? Quem representa o de cujos? Imagina o seguinte, o Gugu morreu. Morreu, gente. Nós vamos usar muito aqui o caso do Gugu. O Gugu morreu, tá? O Gugu, ele tinha uma casa lá em Alphaville. Aí um dia eu passei em frente àquela casa, vi que as luzes estavam tudo acesas de fora. No segundo dia, eu passei e vi que a grama estava crescendo. No terceiro dia, eu vi que estava cheio de correspondência, que ninguém estava pegando a correspondência. Quer saber de uma coisa? Vou invadir essa casa, vou morar nessa casa. Vou lá e invado a casa do Gugu. A casa que ele tinha lá em Alphaville. Os herdeiros do Gugu, a inventariante do Gugu, descobriram que eu invadi a casa do Gugu. Para eu sair da casa do Gugu, você tem que fazer uma ação, não é? Qual é a ação? A ação de reintegração de posse. Quem vai figurar no polo ativo da ação de reintegração de posse? Ou vamos imaginar outra situação. O Gugu morreu. Eu comecei a falar mal do Gugu. O Gugu era um caloteiro, estava devendo Deus e todo mundo. Só não devia a mãe, mas o resto devia para todo mundo. O Gugu também era um assediador. Ele ia lá naquela banheira, né? Naquela banheira do Gugu, né? Isso não é da época de vocês, né? É da nossa época, né, João? Tinha lá a banheira do Gugu. Eu via a banheira por outros motivos, mas era muito famoso. Ah, você via por outros motivos. Então tá, gente. O João assistia a banheira do Gugu por fins pedagógicos, não é, João? Eu não. Exatamente, sou professor, fins pedagógicos. Não, eu via que de vez em quando apareciam uns gostosos lá de sunga. Não, é anatomia mesmo que eu estou falando, professor. Só que feminina. Aí eu falava, o Gugu ficava assediando aquelas mulheres lá da banheira do Gugu tudo, passando a mão na bunda. Gente, eu não estou denegrindo a honra do Gugu? É porque o Gugu morreu que eu posso falar mal do Gugu? Quem vai me processar? O Gugu?
Aí o Gugu vai baixar lá no Chico Xavier. Chico, anota aí a procuração. Eu, Gugu Liberato, passa a procuração aí para o doutor João de Jesus Pereira, advogado, para ele fazer ação lá em meu... É assim? O Gugu vai figurar no polo ativo da ação? Não. Outra, veja só, a companheira do Gugu, a Rose, ajuizou uma ação para reconhecimento e dissolução de união estável. Ela alega que ela tem uma união estável com o Gugu desde muitos anos. O filho dela já tem 19 anos. Então, ela alega que ela é companheira do Gugu desde aquela época. Quem vai figurar no polo passivo? O Gugu? O Gugu está vivo para responder a essa ação? Então, quem vai representar o de cujos? Nós vamos ter, então, duas pessoas que podem representar o de cujos. A primeira é o espólio. Tá? O espólio é um ente despersonalizado. Então, pessoa, por favor, entre aspas. Tá? O espólio, então, vai representar ou se outras situações em que os herdeiros vão representar o de cujos. Vamos, então, para as hipóteses em que o espólio sucede. Tá? Imagine, então, aquela ação de reintegração de posse. Todas as ações que têm a ver com patrimônio deixado pelo de cujos, vai ter o espólio representando o de cujos. Tá? Então, a primeira situação. Naquelas ações que o de cujos, aquelas ações que envolvem o patrimônio deixado pelo de cujos. Segunda hipótese. Ações que foram iniciadas pelo de cujo. Ou ações que o de cujos respondia em vida. Imagina que o Gugu, ele tinha em vida ajuizado uma ação trabalhista contra o SBT. Ele alega que ele tinha vínculo empregatício com o SBT, que ele tinha que cumprir horários, que ele tinha chefe e tudo mais. Mas ele nunca recebeu 13º, férias, tá? O FGTS não foi recolhido. Ok? O Gugu morreu. Quem vai suceder o Gugu naquela ação? O espólio, tá? Então, o espólio vai suceder naquelas situações em que eu vou ter direito patrimonial da massa em discussão, naquelas ações ajuizadas em vida pelo de cujos. O espólio também vai suceder naquelas hipóteses em que o de cujo sofreu alguma violação em vida, mas não ajuizou a ação. Imagina que em vida o Gugu estava passeando lá no condomínio que ele morava em Orlando. Ele estava passando, fazendo Cooper, tá? Um morador não gostou de ver o Gugu fazendo Cooper, pegou um taco de beisebol e mandou no Gugu. O Gugu caiu, machucou, não é? Ah, eu vou te processar. O espólio pode ajuizar uma ação para processar o motorista que bateu no Gugu? Pode. Então, danos sofridos em vida, ações em que o de cujos figurava no polo ativo ou no polo passivo, e questões patrimoniais, o espólio sucede. Agora eu vou ter aquelas hipóteses em que os herdeiros sucedem.
xingar o Gugu depois que ele morreu? Não. Nesse caso, quem vai representar o Gugu nas ações que envolvem direito de imagem e honra são os herdeiros. Então, ações que envolvem o direito de imagem e honra pós-morte, os herdeiros sucedem. Então, o Gugu morreu, uma fofoqueira aí de plantão, começou a falar mal do Gugu, não foi? A torto e a direito? O Gugu é isso, o Gugu é aquilo outro, o Gugu parará, 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 o Gugu não sei o quê, o Gugu deve todo mundo, o Gugu tinha caso com todo mundo, o Gugu era o maior comedor, parará, parará, parará. Os filhos entenderam que a imagem do Gugu estava sendo abalada. Os herdeiros, então, podem ajuizar uma ação de danos morais, tá? Pós-mortem, em nome do Gugu. A outra situação são aquelas ações familiares. Pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, reconhecimento e dissolução de união estável. Quem vai figurar no polo passivo-ativo? Os herdeiros. Então, o que aconteceu com a esposa lá, a companheira do Gugu? Ela ajuizou uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável e colocou no polo passivo os filhos dela. Aí aquela fofoqueira de plantão foi para a televisão falar: olha que absurdo! Ela está processando os próprios filhos. Gente, mas é a lei que manda que figure no polo passivo os herdeiros. Se a mãe quer o reconhecimento e a dissolução da união estável, quem que vai figurar no polo passivo? Os filhos dela. Não, apareceu um cara falando que ele tinha uma união estável com o Gugu. Juntou até foto. Eles em Paris, não é? Contra quem? Quem vai figurar no polo passivo dessa ação de reconhecimento e dissolução? Os herdeiros do Gugu. Não, gente, é o que falta agora aparecer alguém dizendo que é filho do Gugu. O cara lá, né, o Rafael, não é? Eu sou filho sócio afetivo do Gugu, não é? O Gugu sempre me tratou como filho, ele sempre disse que eu sou filho dele, que eu era filho dele, ele me tratava como filho, ele me dava até uma mesada. Eu sou filho do Gugu, então ele quer um reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. Quem vai figurar no polo passivo da ação? Os herdeiros do Gugu. Tá bom? Então, nós vamos ter essas duas situações em que os herdeiros figuram no polo passivo. Quando eu tenho aquelas ações que envolvem direito de família e quando eu tenho danos à honra e à imagem pós-mortem do decujus. Combinado? Alguma dúvida aqui? Então, quando você estiver escutando a fofoqueira, falando besteira, você lembra que nem tudo que ela fala é verdade. Diga, João. Qual o prazo, professor, para essas ações? Porque não sei se é prescrição ou decadência, mas deve haver algum prazo. Aí nós vamos observar as mesmas regras do Código Civil, tá? 2 anos para as ações de danos morais, tá? Você vai observar a mesma regra. Aí você vai contar do fato, não é? Okay. Agora nós temos também... Ai, João, eu fico escutando minha voz, que horror. Nós temos o prazo para abertura do inventário, tá? Eu tenho aquelas ações que os herdeiros vão promover contra as pessoas que falam mal, os filhos que se dizem filhos do Gugu, né, socioafetivos,
vão poder fazer. Isso é uma ação declaratória, então não prescreve. A qualquer momento eu posso pedir o reconhecimento de paternidade socioafetiva, pós-mortem, mas se eu esperar demais, talvez eu não tenha mais bens para partilhar depois. Ok? Então, cada um tem o seu prazo. E para abrir o inventário, que tem que ser no último domicílio do decujus, qual é o prazo? O Código Civil vai falar no prazo de 30 dias. Então, morreu 30 dias para abrir o inventário. O Código de Processo Civil vai falar em 2 meses. E aí nós vamos para aquela regra do primeiro bimestre, lá do primeiro semestre. Lei posterior revoga lei anterior. Lei específica derroga lei geral. O Código de Processo Civil não é uma lei específica que vai tratar do processo do inventário? É. Então, nós vamos aplicar qual prazo? Esse prazo de 2 meses. É por isso, gente, que lá nos velórios, advogado fica igual um urubu. Olha, quando você sair aqui do velório, por favor, tá? Já me manda certidão de óbito, eu preciso também da certidão de casamento, se tiver, da certidão de nascimento dos filhos. Se souber dos bens, a gente já precisa entrar com esse inventário, não é? Então, o advogado, ele fica igual um urubu lá no velório, é exatamente por isso, porque nós temos um prazo. E esse prazo vai ser de 2 meses, segundo o CPC. Existe alguma multa se eu deixar de cumprir esse prazo de 2 meses? Atenção aqui. Se eu fizer um inventário no DF, aqui era o último domicílio do decujus, e eu passei mais de 2 meses sem ajuizar a ação de inventário, aqui do DF não tem multa. Tá? No DF, então, eu não pago multa, mas no Goiás eu pago. No Goiás, a multa é de 10% em cima do imposto de transmissão causa-mortes devido. Então, vem aqui no chat. Aqui no DF, eu posso atrasar em mais de 2 meses o inventário? Posso. A minha tia faleceu tem 10 anos. Até hoje, meus primos não fizeram o inventário da minha tia. Se eles resolverem fazer um inventário amanhã, eles vão pagar alguma multa? Não, não vão. Porque o último domicílio dela era o Distrito Federal. Mas e se ela tivesse como último domicílio o Goiás? Onde que eu vou fazer a ação de inventário e partilha? No Goiás. Lá eu tenho uma multa de 10% em cima do imposto de transmissão causa-mortes devido. Então, imagina que eu vou pagar 40 mil de imposto. Por conta do atraso na abertura do inventário lá em Goiás, eu vou pagar mais 4 mil de multa pelo atraso. Ok? Beleza? Então, aqui no Distrito Federal, nós não temos multa para o atraso na abertura do inventário. Então, deixou de cumprir esses 2 meses, aqui no inventário, aqui no DF, está sussa. Sem problema, você não vai pagar multa. Mas lá no Goiás, você tem de pagar. E essa multa é 10% do valor do imposto devido. Então, imagina, você já vai ter de arcar com 40 mil do seu bolso, tá? Do seu bolso, você vai ter de arcar com 40 mil do seu bolso, mais 4 mil de multa. 44 mil reais. Estou dando aqui numa hipótese em que o imposto de transmissão causa-mortes for de 40 mil reais. Ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação a essas regras gerais? Nenhuma? Tranquilo?
Então, eu disse que a aula de hoje ia ser uma aula light, tranquila, relax. Tá, Sandra, pode deixar que eu vou. Meu nome é Sandra. Pode deixar, Sandra, que eu vou olhar, tá bom? E vou colocar. Tudo certo? Então, para todos, inclusive para Sandra, meu nome é Sandra.